Olá, paz seja convosco. Venho trazer mais uma mensagem para nós, compartilhar uma parte da palavra que eu gostei bastante de estar lendo e eu disse, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de ler a palavra de Deus, né? Quantas vezes de dormir lendo, de tentar ler, outras vezes não consegui, mas desta vez eu estou lendo e é como se eu estivesse assistindo um filme, uma série, como se eu tivesse dentro da história, né? Eu tenho orado e pedido para Deus, né, me ajudar nisso, porque eu quero, né, entender, quero aprender cada dia mais e aquilo que for aprendendo e compartilhando também, claro, não de qualquer maneira, né, que é pelo temor que eu tenho pelas coisas de Deus, mas aquilo que Deus vai ministrando eu sinto que deve ser compartilhado, né, e deve ser falado do amor de Deus por nós, da palavra dele, né, que eu disse que a Bíblia usa, né, coisas concretas para nos levar a enxergar o nosso inconsciente também, a nossa mente, o nosso coração e olhar para dentro e através do que ela ministra a gente trazer aquilo que é bom para fora, né? E limpar aquilo que é ruim do nosso coração. E eu creio que as histórias ali são de pessoas que eram seres humanos como nós, que viveram histórias, né? Como nós também vivemos às vezes na nossa vida. E ali tem grandes lições, né? Tem grandes lições de fé. Então, vou compartilhar esse alimento da palavra com vocês. Então, vamos para a passagem. Eu vou estar compartilhando no livro de Atos, no capítulo 28. Eu grifei do versículo 4 ao 6, que foi a parte que mais me tocou ali dessa história. Quando os bárbaros viram uma víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, essa passagem está falando do apóstolo Paulo, quando ele chegou na ilha de Malta, né? Ele já tinha tido uma longa caminhada, né? Que ele foi, né? Jesus transformou ele, né? E o próprio Jesus, né? Deu a ele, né? O Espírito Santo, e ele foi levado a levar a mensagem por onde ele passou. Ele sofreu, né? Muitas prisões, muitas coisas e continuou firme no caminho de Deus. E aqui é uma parte que ele ainda estava preso, mas ele tinha sofrido um naufrágio. E o barco dele chegou numa ilha. Ali diz a ilha de Malta, né? E os bárbaros eram um povo de uma outra cultura. Mas assim, eles acolheram e receberam, né, aquele povo, mesmo sem saber quem era. Então eu digo que eu acredito, assim, né? Eu, na minha humilde interpretação, na minha humilde crença, que foi tudo dirigido por Deus, porque como é que eles iam receber, né, aquele povo? Eles nem sabiam de onde estava vindo. E também iam receber com certa humanidade, né? E também naquele tempo, né, chegou lá, a embarcação não sabia do que era, podia ser tantas outras coisas, né, podiam ter levado para um outro lado, ter até matado eles, mas não, eles os receberam. Então Deus tinha um propósito, né, dele chegar naquela ilha. E Deus tinha um propósito também com a vida dele. Então a lição que eu tirei dessa leitura de quando Paulo chegou naquela ilha, que depois de se salvar, né, do naufrágio, de quase morrer afogado, ele ainda ser picado por uma serpente, né? Eu imagino que a vida dele em nenhum momento foi fácil, né? Desde o início, eles julgavam ele por ele, que ele era um dos que perseguiam, né? Aqueles que levavam a Cristo, e ele se tornou, né, uma testemunha de Jesus, mas o quanto ele era julgado, né, por onde ele passava, e mesmo assim ele permanecia firme. Então me fez olhar assim que aquilo que ele carrega, né, é maior do que tudo. A vida dele era muito importante para Deus, né? Não só a dele, mas assim, a Deus, no meu ver, na minha interpretação, ali Deus se importou não só com ele, mas se importou aonde ele ia chegar e o que ele ia levar, né? Porque ele carregava a mensagem de Jesus, né? E aquele povo, talvez se ele não passasse por ali, se essa embarcação não caísse ali, aquele povo nunca soubesse quem era Jesus, porque era um povo isolado, né? Um povo de outra cultura, um povo que
se não fosse esse acontecimento, não conheceria, né, o poder de Deus. Porque através dos milagres que aconteceram na vida dele, muitos outros creram e foram muitos outros curados. Eles, né, se admiraram, assim, de tudo que aconteceu. E aí, além disso, ele levava, né, a mensagem, levava o seu testemunho vivo, né? Então, Deus se importa com todos nós. Quem tem sido, né, a nossa serpente na nossa vida e o que tem nos feito, né, deixar de carregar, né, a esperança, o amor e a fé em Deus. Porque Paulo passou por muitas coisas. Ele, além de preso, ele tinha passado fome, frio. Quantas situações ele passou e ele não deixou, né, de glorificar a Deus. E ele acreditou que a vida dele seria salva. Ele confiou, porque ele podia muito bem tentar escapar, tentar fugir. Não, ele entrou naquela embarcação sabendo que viria o naufrágio, porque o anjo de Deus, o Espírito de Deus conversava com ele. Ele tinha consciência que coisas aconteceriam na vida dele, mas ele não perdia a fé, né? Ele continuava firme, apesar de tudo que tinha lhe acontecido, né? E às vezes a gente se abala por coisas tão menores, né? Por serpentes tão menores, por coisas tão pequenas. Então, que a gente venha levar uma lição de fé. Que quando o mal tentar vir nos abalar, ou a situação, ou a vida, ou a doença, ou a dívida, ou os problemas do dia a dia, às vezes algo nos teus relacionamentos, às vezes no teu trabalho, às vezes a situação em que você está vivendo tem tentado lhe derrubar, mas Deus tem, né, esperança para todos nós. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para hoje. Que Deus abençoe e